Nos noticiários só se fala da tal inflação, subindo aqui no Brasil, subindo nos Estados Unidos, mas afinal de contas, como que ela funciona, como que ela é medida, quais são suas causas? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O que é inflação e como que ela é medida? A inflação é o aumento dos preços de bens e serviços que as pessoas consomem dentro de um país. Ela é medida por índices de mercado que procuram refletir a variação de preço desses bens e serviços. Eles chamam de cesta de consumo. Imagine essa cesta imaginária e dentro dela tem vários produtos e serviços daquele país. Esse índice replica a variação de preços dessa cesta. No Brasil temos índices como o IPCA, INPC e o IGPM. O IPCA e o INPC são calculados pelo IBGE e a diferença dos dois é a seguinte: no IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ele procura calcular a variação média do custo de vida de famílias que ganham mensalmente entre 1 e 40 salários mínimos. Enquanto o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, abrange famílias que tenham renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Já o IGPM, ele é calculado não mais pelo IBGE, e sim pela Fundação Getúlio Vargas. E ele representa a média entre a inflação ao produtor, IPA, inflação ao consumidor, IPC, e a inflação na construção civil, INCC. Agora que você já entendeu o que é inflação e como que ela é medida aqui no Brasil, vamos entender como ela afeta o preço dos produtos e serviços. Quando você vê no noticiário que a inflação subiu 10% nesse ano, significa que a média dos preços dentro daquela cesta que o índice representa subiu aproximadamente 10%. Por exemplo, os produtos e serviços que compõem o IPCA, o que está dentro dele? Transportes, alimentação e bebidas, habitação, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação, comunicação, vestuário, artigos de residência. Cada um desses itens tem um peso diferente dentro do IPCA. Por exemplo, o transporte ele tem um peso bem grande, cerca de 20%, e vestuário um peso de 4,5%. Sendo assim, variações nos preços dos transportes impactam muito mais o índice IPCA do que variações nos preços das roupas, por exemplo. Qual que é a grande questão na inflação? Será que ela não deveria existir no país? Não é bem assim. Governos, eles têm metas de inflação. Uma inflação, ela pode crescer de forma saudável. O que afeta muito o país é uma inflação descontrolada. Veja, por exemplo, se ela fosse uma inflação decrescente, o preço dos produtos e serviços fosse caindo ao longo do tempo, uma deflação. Os consumidores não teriam incentivo para gastar o dinheiro deles. Veja, por exemplo, se eu sei que um carro vai custar mais barato daqui a um ano, por que eu vou comprar ele agora? Seria mais interessante eu guardar o meu dinheiro, esperar um pouquinho mais e pagar menos daqui a um tempo. Porém, se todo mundo pensar que nem eu pensei agora, ninguém compra mais nada. E aí as empresas não vão conseguir vender, elas não vão ter receita. Sem receita, elas não conseguem fomentar empregos. Sem empregos, as pessoas não têm salários para gastar no comércio e assim a economia do país retrai. Outro exemplo, um comerciante ele pode ter prejuízo se ele vender mais barato amanhã pelo estoque que ele fez hoje. Imagine só, ele compra as mercadorias no fornecedor, pagou um valor X. Só que com o tempo, o preço daquela mercadoria, já que a inflação não está crescendo, ele vai caindo. Só que eu já comprei o meu estoque, então eu vou vender aquele produto cada vez mais barato e eu posso ter prejuízo dessa forma. Uma perspectiva de uma inflação baixa e previsível ao longo do tempo, ela é importante
para que as famílias, as empresas, todos na economia daquele país consigam se planejar. Portanto, uma inflação ela não é necessariamente ruim. É importante que o preço das coisas fique mais alto ao longo do tempo. Isso incentiva as pessoas a gastarem hoje e move a economia. Mas uma inflação, como eu disse, descontrolada, um índice de inflação muito alto é um problema gigantesco para o país. As pessoas perdem o poder de compra, conseguem comprar cada vez menos com o mesmo dinheiro e isso vai diminuindo o bem-estar de toda a nação. O salário delas, os rendimentos podem até ter uma correção, mas se a inflação for descontrolada, o salário de ninguém acompanha essa subida. Uma outra consequência é o aumento das despesas das empresas. A matéria-prima, os insumos para a produção ficam mais caros. Isso faz com que as margens dela diminuam, fazendo com que muitos empresários precisem cortar gastos. E um dos cortes mais fortes é o corte de funcionários, gerando desemprego naquele país. Outra consequência negativa de uma inflação alta é a incerteza em relação ao futuro. Investidores estrangeiros olham para aquele país e se perguntam até quando vai durar essa inflação. É melhor não investir ali. Se ele tem um dinheiro, ele retira do país. E se ele não tem, ele nem coloca. Esse movimento faz com que a moeda local, no caso o real, se desvalorize diante do dólar. Mas afinal de contas, o que causa a inflação no país? Existem vários fatores. Eu vou citar os 3 principais. O primeiro, aumento da oferta monetária. Quando o Banco Central emite, imprime muito dinheiro para injetar na economia. Isso é um instrumento muito usado de política monetária, é importante para aquecer a economia daquele país, mas se usado de forma exagerada, de forma errada, ele acaba destruindo, ocasionando uma hiperinflação. Os outros fatores eu vou citar um exemplo para ficar mais claro. Imagine que você tem interesse em vender seu carro. Então você olha ali na sua vizinhança e alguns vizinhos também estão vendendo o carro deles por uma média de preço de R$35 mil, levando em consideração que todos os carros são populares, ali do mesmo padrão. Então você, para vender o seu mais rápido, coloca a R$30 mil. Na primeira semana, 15 pessoas aparecem interessadas. Aí você pensa, nossa, na primeira semana já 15 compradores? Bom, o preço deve estar barato demais. Vou subir um pouquinho mais, vou colocar agora para R$33 mil. No que você faz isso, 10 pessoas vão embora, só ficam 5 interessados. E aqui está um exemplo de como uma alta demanda pode causar inflação. O preço era 30 mil, só porque teve grande demanda por aquele produto, o preço acabou subindo para 32. Então, outro motivo para a inflação é alta demanda de um produto. Seguindo nesse mesmo exemplo, vamos para mais um motivo que gera inflação. Imagina que os seus vizinhos desistiram de vender o carro deles. Nesse caso, só você vende um carro. Isso faz com que novos interessados apareçam. O número sobe para 20 pessoas. Então você pensa, bom, se só eu tenho um carro aqui para vender, só eu estou interessado em vender o carro, eu vou subir o preço dele para 38 mil reais. Só tem o meu. Quando você faz isso, metade dos interessados vai embora, ficam só 10 pessoas. Esse é um exemplo como a baixa oferta causa inflação. Se só existir um produtor ou poucos produtores de um determinado produto, pode causar inflação em cima dele, porque não tem muitos oferecendo aquilo. Enfim, a inflação é um fenômeno monetário presente na nossa realidade, inevitável, discutido por todos pelo mundo. Espero que você tenha entendido bem, ficado mais claro. Não deixa de dar o seu curtir nesse vídeo, conferir se você está inscrito. É rapidinho, leva 2 segundos para você apertar no botão aqui abaixo.
Isso ajuda muito o nosso trabalho. Encaminhe esse vídeo para quem precisa de mais conhecimento, entender como a inflação funciona, as coisas em torno dela. Espero que você tenha gostado. Meu muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço, um beijo e até o nosso próximo vídeo.